A gente está de volta com o programa Mais Saúde. Obrigado pela sua audiência. Ao meu lado está a médica cirurgiã pediátrica Denise Matias. A gente está falando de abuso sexual, né? Isso a gente já viu que acomete crianças nos primeiros anos de vida, na fase da adolescência. Isso é muito comum, infelizmente, no nosso país e no mundo inteiro. E para isso existe o Disque 100 e você tem que denunciar. A gente estava falando dessa questão do atendimento humanizado. Existe mesmo, isso não é uma teoria. A prática tem que ser mesmo humanizado, tem que saber receber esse tipo de paciente. Sim, é muito importante esse atendimento da criança que ela já é vítima, e hoje nós temos um sistema capaz de atender bem melhor tanto a criança quanto a família. Tanto desde o hospital, quando a criança vai a uma consulta, seja por uma queixa que o médico examinando, ele é capaz de perceber que ali existe um possível abuso sexual contra aquela criança. Dentro do hospital mesmo, o médico já aciona o conselho tutelar, não, o serviço social, que sim vai acionar o conselho tutelar, vai fazer um boletim de ocorrência e essa família será encaminhada ao IML para exame. Quando é comprovado que de fato houve esse abuso, a criança é encaminhada também para receber um tratamento preventivo, né, para DST e AIDS. E também temos a delegacia da mulher, né, e da infância e juventude, que atende especificamente esses casos. Então, podemos dizer que temos sim um atendimento diferenciado para essas famílias, tá? Você falando isso, doutora, me faz pensar que isso é muito bom de saber, no sentido de que ali naquela consulta, a mãe às vezes não tem nenhuma suspeita. Às vezes a mãe só se ouve ali a queixa da filha, do filho, vamos no médico, vamos saber o que está acontecendo. E lá, com a sua eficácia, com o seu estudo, com a sua preparação, lá vocês detectam que sim, aquela criança pode estar sendo vítima de um abuso sexual. Já aconteceu isso com a senhora? Da senhora ter esse diagnóstico e ter que falar ali naquele momento para o pessoal que ali essa criança pode ser uma vítima? Sim, tanto comigo quanto com os isso colegas. É comum, então? É comum. E às vezes quem faz o primeiro atendimento na emergência geralmente é o pediatra, tá? Mas quando a criança vem, às vezes com alguma lesão, que é uma verruguinha na região anal, aí durante a consulta eu percebo que aquilo ali tem características de uma doença sexualmente transmissível. Então essa verruguinha já pode ser uma doença sexualmente transmissível? Pode, dependendo das características. Aí naquele momento, eu converso com a família, converso com a mãe, aí pergunto. Para tentar entender, sim, não é? Porque às vezes a mãe é pega de surpresa, às vezes a família não sabe. E já atendo também lá no IML a família que foi a uma consulta. Às vezes a mãe chega lá, olha, doutor, eu vim aqui, mas o meu filho, a minha filha fica comigo o tempo todo, ninguém tocou, mas o médico ou a médica achou que era suspeito. Eu falo, mãe, fique tranquila. O exame, muitas vezes, nesse caso, está normal. Falo, olha, fique tranquila, o médico, ele desconfiou, ele precisa sim fazer essa denúncia. É melhor você vir aqui, o seu filho ou sua filha não ter nada, do que uma criança que foi abusada, ninguém denunciar. É claro, sem exageros, né? E às vezes é aquilo que a gente estava falando desde o começo. Às vezes a mãe ali, naquele momento, imagina, ela quer tapar o sol com a peneira. Imagina, doutora, a minha filha só fica com meu marido. A minha filha só fica com meu pai, só fica com meu irmão. É o vizinho que, olha, eu confio no vizinho. Mas aí, por conta dessa suspeita, pode sim que a criança esteja sendo abusada. Sim. Aí tem uma outra questão também. Como a maioria dos abusos, eles ocorrem dentro do âmbito familiar, o que a mãe vai observar na criança? Alterações, ela pode não falar, porque muitas vezes a criança, ela tem medo de falar. O agressor, ele usa de um poder sobre essa criança. Então ele fala, ele ameaça. E essa relação de confiança da criança com a mãe é importante porque a criança vai saber que aquela ameaça não é válida. Ela tem que saber que pode confiar na mãe, que ela vai receber ajuda. Aí quais são os sinais que a criança vai mostrar para a mãe? Um dos sinais, a criança pode começar a somatizar, que é o que? Ela vai começar a sentir uma dor
uma dor abdominal, por exemplo, que está frequente, ela na verdade, ela sente aquela dor, é a maneira dela dizer que ela precisa de atenção. Outra coisa, a criança pode apresentar alteração de comportamento, ficar um pouco mais agressiva, ou aquela pessoa que a criança gostava, era para ser uma pessoa querida da criança, a criança não quer mais ficar na presença daquela pessoa, ela quer ficar distante. Isso também é um sinal. Nas escolas, uma queda no aprendizado, a criança tende também a ficar mais introspectiva, isolada, e muitas vezes é na escola que essa criança vai relatar o abuso. Hoje a maioria das escolas também já conta com o apoio da psicologia, né? A orientação psicopedagógica é muito importante, porque as crianças, elas levam as suas queixas muitas vezes para um amiguinho ou uma amiguinha que chega até a psicóloga e através daí é feita a denúncia. Nesse sentido da vida escolar da criança, é interessante também o papel do professor. Muitas, né? Minha mãe é professora, minha mãe já recebeu várias, né, não vou falar denúncias de próprias alunas que não tinham coragem naquele momento ali, ou de falar para a mãe, ou de falar para o pai, que estava sendo abusado por um primo, por um vizinho, e o papel do professor nesse âmbito é muito importante, não é? De chegar, de procurar uma ajuda também com profissionais ali da assistência social, isso é muito importante. A gente está falando de abuso sexual, né, entre aí as crianças que são acometidas no mundo inteiro. É importante mesmo a mãe ficar atenta com relação a tudo isso, né? A gente sempre discute com relação à educação, né, de pais e filhos, e a gente percebe que com esse mundo, né, doutora, muito globalizado, todo mundo nas pressas, a gente tem que se deslocar para ali, para cá, é celular na palma da mão, e às vezes a mãe e o pai esquecem um pouco da educação, da conversa, de conversar, de saber como é que foi o dia da criança. Isso é muito importante. O estar junto dos pais com a criança é muito importante. Sim, esse momento com os filhos é extremamente importante. E você falou bem, hoje com essa correria, todo mundo trabalha e às vezes chega em casa, vai fazer uma coisa ou outra, mas a gente precisa lembrar o seguinte: a partir do momento em que nós decidimos ter um filho, nós temos total responsabilidade com aquela pessoinha ali, até no mínimo que ela complete os seus 18 anos ou que ela tenha sua independência. E se for conivente, né? Se você é mãe, você está sendo conivente com um tipo de abuso como esse, que nem a doutora está falando, você vai responder por isso. Sim. Porque você é responsável por aquele menor incapaz. A gente está falando de crianças que são vulneráveis. Então, vai responder. Sim. E assim, a responsabilidade sobre a criança, primeiro, é da família, dos pais, da família nuclear, mas ela engloba toda a sociedade. Aí vem a parte da escola, observar o que acontece, de um vizinho mesmo. Você viu, você percebe que aquela criança está sendo abusada, existe o conselho tutelar. Aciona o conselho tutelar e eles vão fazer essa investigação, levar a criança para fazer exame. E uma coisa importante, as crianças especiais ou com alguma deficiência física, elas ainda têm uma capacidade diminuída, ou talvez, muitas vezes até inexistente, de oferecer resistência. E as crianças especiais, elas também podem ser vítimas de abuso sexual. E muito comum, não é, doutora? É muito comum, a gente vê muitos casos. Inclusive, sim, recentemente, a gente não nesse caso específico aí, mas até mesmo aqui no próprio estado, na nossa própria cidade, né, a gente viu aí um caso de um médico, né, que estava envolvido aí com abuso sexual das amigas da filha dele, né, que ia lá para casa para estudar. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento. Quando a gente fala, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, não é, doutora? É um tema muito polêmico, inclusive a gente falaria aqui horas, ainda tem toda a questão cirúrgica, a questão hospitalar, como ainda faltou muita coisa a gente falar sobre esse assunto, mas queria que você deixasse um recado para quem está em casa ainda falando dessa questão de como que é importante denunciar. Sim, é muito importante ficar atento a esses sinais que a criança pode apresentar, ou o adolescente, e muito importante fazer a denúncia, tá? Hoje vocês têm um atendimento diferenciado, tanto no hospital quanto na delegacia, então não deixem passar, fiquem atentos,
porque a responsabilidade é nossa e o futuro do nosso país, do planeta, eu diria, né, está nas mãos dessas crianças. E as sequelas que ficam de um abuso, gente, fazem muito mal. É tema até para um outro dia a gente falar. vai falar sim. Olha, doutora Denise, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero desejar sucesso. Esse é um tema muito polêmico. Vou até pedir para a gente repetir mais sobre isso, que eu achei muito importante, porque daí a gente fala de prevenção, a gente fala de conscientização, e as pessoas precisam se conscientizar mais ainda com relação a esse tema. Obrigado, bom dia mais uma vez. Bom dia.